Horas por todo o país, conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. ZYK 603, Rádio Piratininga de Jaú Limitada, transmitindo em 1070 kHz, com 1000 watts de potência. Rádio Piratininga M de Jaú. Em 5 segundos, mais um líder de audiência. Está online? Tudo online? A luz. A Piratininga apresenta Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação, Rick Tosta. Oferecimento Calzature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculinos no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, telefone 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. Telefones 14997270094 e 14-3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop Animal Pet, amor e carinho que o seu pet merece. Rua Vadi Atique 629, no Jardim Sanzovo. Telefone WhatsApp 981753403 e 981225370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 14981568767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas, evangelização infantil. Para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o Cefec, fica à rua 12 de outubro, 311, no Jardim Bela Vista. Compareçam! NAFAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145.
NAFAN, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Piratininga, programa Caminhos da Luz. Reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje é uma manhã gostosa na cidade de Jaú, um friozinho, bom para tomar aquele cafezinho quente ou aquele cappuccino. E aqui na cidade de Jaú, no inverno brasileiro, uma manhã realmente muito agradável. Comigo aqui no estúdio hoje está Maurício Bertolino, Anderson Moura, online, Edson Maldonado, na técnica, nosso Guilherme John Job, sempre nos dando o apoio necessário. E também hoje o nosso convidado de São Paulo, Álvaro, eu acho que é Mordecai, não sei se eu estou falando certo, ou Mordecai, não sei. Aí ele vai falar pra gente qual que é o correto. Da cidade de São Paulo, vamos conversar hoje sobre um tema extremamente interessante, um tema muito abrangente da doutrina espírita, que é mediunidade de efeitos físicos. Muito bom dia, Maurício Bertolino. Henrique, bom dia, Anderson, ao Edson, que está online, o pessoal da técnica. Bom dia ao nosso convidado, Álvaro, de São Paulo, seja bem-vindo. E realmente um tema muito interessante, creio que o aprendizado será grande. Bom dia, Anderson Moura. Bom dia, Maurício, bom dia, Rick, Guilherme, bom dia aí, rapaz, que faz tudo funcionar para nós aqui. Eu tava perdidinho se o Rick não chega aqui. Bom dia, pessoal aqui do chat que tá entrando, das ondas da rádio. Bom dia, Álvaro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E vamos falar o recadinho hoje do Cefec. Hoje no Cefec, às 14h, teremos nossa palestra com Edmir Garcia, a importância do estudo espírita. Convido a todos aí, das 2 às 3, depois o passe de atendimentos fraternos. Bom dia, Edson Maldonado. Temos livro para sorteio hoje? Bom dia, Rick. Bom dia, Rick. Bom dia aos amigos que estão aí no estúdio. Bom dia ao nosso querido convidado, que está aí já aguardando e faz um tempinho, né? Deve estar frio em São Paulo, pelo jeito. Completando o recado aí do Cefec, terça-feira, o André Luiz Garcia vai estar conosco falando sobre o mesmo tema, olha só, mediunidade também. Então, quando um tema começa a bater muito na porta, é que é para a gente pensar, né? Hoje os livros são, olha, Espíritos na Janela. Tá aqui, vamos ver. Olha lá. É um romance, emissora Raios de Luz, Gonçalves Carvalho. E o outro livrinho é o Mais Vida, Francisco Cândido Xavier, Euríclides, Formiga, de Espíritos Diversos. Esses são os livros de hoje aí para o pessoal que mandar bom dia para a gente. Então, para você que está aí na internet, vendo a página da Rádio Piratininga, aqui no Facebook, está nos assistindo aqui, além de nos ouvir, está escrevendo bom dia no chat, automaticamente está concorrendo aos 2 livros. Álvaro, gratidão por aceitar o nosso convite. E por que mediunidade de efeitos físicos está tão raro hoje em dia? Bom dia. Bom dia, meus amigos. Uma honra para nós nos encontrarmos reunidos essa manhã. Nós aqui estamos para trazer, quem sabe, pequenas contribuições. Sabemos que o tema é extremamente amplo. E a mediunidade de efeitos físicos tem uma peculiaridade que quanto mais a gente estuda, não apenas a gente compreende que ainda a humanidade conhece muito pouco a respeito, mas que até mesmo nós espíritas, nós temos conceituações, nós temos relatos interessantes de trabalhos de pesquisadores, mas vamos assim dizer, a construção, a edificação de um monumento sobre conhecimento de mediunidade de efeitos físicos, ainda ela está um pouco distante do nosso entendimento, da nossa capacidade de humanidade em compreensão. Bom, respondendo à sua pergunta, nós encontramos um conceito bastante interessante
no livro Diálogo com as Sombras, onde Hermínio de Miranda traz isso, e nós encontramos o apoio disso no Livro dos Médiuns, sem sombra de dúvidas, que é muito comum, diante de reuniões, por exemplo, desobsessão, chegarem alguns participantes sem nenhuma acusação, sem nenhuma manifestação de mediunidade ostensiva. E esses participantes sentam-se à mesa mediúnica, participam diante da sustentação, participam diante do diálogo, algumas vezes por anos, e Hermínio vai dizer o seguinte: após alguns anos, é comum que a mediunidade venha a eclodir, não em todos, mas em muitos desses partícipes. Está lá no livro Diálogo com as Sombras. Luiz da Rocha Lima, que foi o fundador e presidente do Lar de Frei Luiz, um centro espírita muito importante, onde ocorreram muitos fenômenos, houveram muitos médiuns de efeito físico, ele vai escrever isso dentro do livro, um calhamaço bem grande, onde estão as atas das reuniões mediúnicas, e ele vai escrever que ele percebia que quando ele via algum médium de efeitos físicos com pequenos sinais, poucos, às vezes sinais orgânicos, como adoecimento. A gente pode falar do adoecimento mais à frente, tratado por Luciano Munari, um psiquiatra, médico psiquiatra. E quando ele entendia pequenos sinais, e ele colocava esses médios em reuniões de efeitos físicos, eclodia a mediunidade de efeitos físicos. A mediunidade de efeitos físicos ela é extremamente comum, mas nós vivemos uma realidade completamente diferente do que se deu no século XIX e o que se dá no início do século XX. Qual realidade? Se você estivesse em meados do século XIX na França, e você fosse na noite francesa, a um café, a um chá, a um restaurante, você provavelmente encontraria algum grupo realizando as reuniões de mesas girantes. E olha que interessante quando a gente casa isso com o que Hermínio de Miranda traz para nós. Tendo médiuns de efeito físico, isso eclode em outros médiuns. Nós encontramos um cerceamento da mediunidade de efeitos físicos, principalmente no movimento espírita, dada por uma razão muito interessante. A Revista Espírita demorou 100 anos para ser traduzida para o português. Nós passamos 100 anos, basicamente, com as 5 obras de Kardec, e o norteamento, tanto das reuniões mediúnicas em todos os sentidos, se encontram pautadas na Revista Espírita. Então, hoje, nós trazemos uma série de elementos para os físicos, porque, de alguma forma, passou-se a dizer que Kardec não queria que essa mediunidade estivesse, vamos assim dizer, em voga. Nós passamos a dizer que nós deveríamos nos dedicar a outros tipos de mediunidade. Aqui existe um conceito histórico e um conceito doutrinário, que unidos vão trazer um momento para o movimento espírita especificamente, porque dentro da Umbanda ou na própria Europa, você encontra muitos espiritualistas e nos Estados Unidos realizando as reuniões de efeitos físicos, inclusive as materializações de espírito. O que é comum no Brasil ainda, mas principalmente no estado de São Paulo, são as reuniões de efeitos físicos voltadas exclusivamente para a cura, onde não se dão os fenômenos, geralmente, de maior ostensividade aos olhos. Respondi, será, meu amigo? Agora, Álvaro, como é que a gente pode definir a mediunidade de efeitos físicos? Ela é diferente da psicografia, da psicofonia? São todos fenômenos? Como que a gente pode fazer o discernimento de cada tipo de mediunidade? Bom, nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns 2 categorias de mediunidade. Um é a mediunidade de efeitos físicos, a outra é a mediunidade de efeitos inteligentes. Lembrando que
a mediunidade de efeitos físicos pode estar associada a um efeito inteligente, a uma comunicação inteligente. Então, mediunidade de efeito inteligente, isso passa, vamos assim dizer, pelo filtro mediúnico, pelo médium, de maneira da qual nós iremos encontrar comunicações verbais ou psicofonia, incorporação, nós vamos encontrar a psicopictografia, ou seja, o médium trazendo imagens, pinturas, desenhos de, muitas vezes, interessantíssimos conteúdos. Nós vamos encontrar a psicografia de cartas consoladoras de parentes, e assim foram, mensagens de mentores, comunicações para assistência de espíritos que estão em assédio e sofrimento, muitas vezes, de outros. Nós vamos encontrar essas faculdades estando muito voltadas para a comunicação de maneira mais intelectiva. Na mediunidade de efeitos físicos, nós não encontramos a subjetividade da mediunidade de efeitos inteligentes, pelo menos na maior parte, porque para os médiuns mecânicos, essa subjetividade é um pouco menor. Então, o que eu quero dizer? Numa mediunidade de efeitos inteligentes, eu diria assim, tem um espírito ao meu lado, e ele traz uma mensagem muito interessante para os nossos amigos da Rádio Piratininga, para os nossos amigos do Jaú, para a comunidade espírita, ou então eu posso dizer, olha, eu estou enxergando um espírito, nossa, é uma senhora, se apresenta assim, 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 e algum de vocês vem a dizer, nossa, parece minha mãe, e esse espírito então escreve uma carta, identifica-se. O instrumento utilizado foi o médium, e a percepção mediúnica foi do médium, transmitindo como um medianeiro, um intermediário para outros. Na condição de efeitos físicos, existe uma questão diferente. Primeiro, você precisa de um médium, sim, mais potente, mas outros médiums também podem colaborar, sem que tenham consciência de que ocorre um fenômeno ou uma manifestação, e aquele fenômeno é visível a todos os presentes na sala. Por exemplo, eu tenho uma xícara aqui, e essa xícara, vamos assim dizer, começa a flutuar. E essa xícara, ou uma mesa, como uma mesa girante, começa a tipografia, a oferecer pancadas, onde essas pancadas podem ser em código Morse, pode ser numa linguagem combinada, e nos casos, por exemplo, de um pouco mais complexidade do fenômeno, porque Allan Kardec divide em uma mediunidade mais rara e uma mediunidade mais vulgar de efeitos físicos, a mais vulgar seriam esses fenômenos um pouco mais simples, mas diante da mediunidade mais complexa, nós iremos encontrar a própria materialização de espíritos, que chamou a atenção no início do século XX, de uma série de célebres pesquisadores que se interessaram pela condição das forças invisíveis que agem sobre o mundo. Quando eu falo de célebres pesquisadores, eu estou falando de uma série de pesquisadores que ganharam prêmios Nobel durante esse início do século XX. Nós, então, estamos falando de uma mediunidade perceptível aos olhos de todos, inclusive de quem não é médium. E uma outra mediunidade subjetiva que está condicionada ao intelecto do médium que recebe a comunicação. Agora, Álvaro, como é que a gente... você tocou muito bem na história da ciência. Nós temos no final do século XX, no século XIX, começo do século XX, na Europa, nas universidades, com Alexander Aksakov, Cesare Lombroso, Charles Richer, foram todos esses que contribuíram, né, e suas respectivas médiums, né, principalmente Eusapia Paladino, né, outros médiums. A gente tem o famoso fotografia do espírito de Kate King, né? Como é que funciona esse material que é cedido pelo médium ou não? Aí você poderia explicar para a gente
o ectoplasma, que é o que dá a forma do espírito, inclusive, dele ser palpável? Então, vamos lá. Existem alguns médiums, toda mediunidade é orgânica, diz Allan Kardec, e hoje isso já publicado em artigo científico pelo Dr. Alexander Moreira, e recebeu o prêmio máximo da psiquiatria mundial através do estudo onde identifica uma alteração genética em médiums ostensivos. Só que nós vamos encontrar médiums ostensivos de efeito inteligente e médiums ostensivos de efeitos físicos. O médium de efeito físico tem uma alteração orgânica, vamos assim dizer, diferenciada. Allan Kardec não se utiliza da palavra ectoplasma. Allan Kardec se usa da palavra fluido. O médium, na obra de Allan Kardec, libera fluidos perceptíveis aos olhos dos homens ou não, exteriorizando-se especialmente por narina, boca, ouvido, mais ponta dos dedos e peito, mas podendo sair por absolutamente todos os orifícios, inclusive todos os orifícios da pele, e esse fluido, então, ele tem a condição, vamos assim colocar como nos diz o espírito de André Luiz, de ser plástico, de ser moldável pelos espíritos, sendo invisível ou visível. Esse, por exemplo, fluido, se almejarmos elevar essa caixinha de plástico, eles envolvem a caixa de plástico e ela poderia, por exemplo, flutuar. O nome ectoplasma é um neologismo trazido por Charles Richer, que foi prêmio Nobel de Medicina, no seu tratado especificamente sobre fisiologia, e ele se deparou com esses elementos, a mediunidade se dando de maneira, vamos assim dizer, entre aspas, espetaculosa, diferente de tudo que o mundo havia observado com tanta atenção por conta do caráter investigativo, e ele então se debruça para o entendimento e o estudo de alguns médiuns de efeito físico. Quando ele percebe que em alguns médiuns existe a exteriorização visível, ele tenta e pratica o estudo dessa substância. Essa substância ela é extremamente sensível à luz, daí a dificuldade do estudo ao seu tempo, e nós vamos então encontrar esse neologismo sendo criado pelo pai da parapsicologia, Charles Richer, prêmio Nobel, professor da Universidade de Sorbonne, na França, principal universidade da França, ou uma das, e nós vamos encontrar ele trazendo esse neologismo. O ectoplasma, ele é liberado por todos os seres vivos, inclusive as plantas. Porém, todo ser que possui vida orgânica ou fluido vital, na doutrina espírita, ele é passivo de liberar ectoplasma. Existem alguns médiuns que, por uma condição genética, possuem a capacidade de liberação em tão grande quantidade que esse conteúdo permite, inclusive, a materialização de espíritos. É o que aconteceu, por exemplo, com César de Lombroso, é o que aconteceu com William Crookes, prêmio Nobel de Química, é o que aconteceu com Marie Curie, prêmio Nobel de Física e Química. Nós vamos encontrar, por exemplo, o que aconteceu com Charles Richer, com Alexander Aksakov, todos grandes pesquisadores, onde se depararam com seus próprios parentes, no caso de Cesare Lombroso, sua própria mãe, materializada, quando eles buscavam uma pesquisa que indicaria uma fraude, se depararam com uma realidade humana a ser pesquisada. E cabe à ciência, vale muito dizer, não a negar os fatos, mas investigar de maneira desinteressada, ou seja, investigar não para dizer que existe ou que não existe, mas para encontrar as leis que regem esses elementos. Por exemplo, nós temos médiums
Você falou dos dois tipos de duas linhas de mediunidade, né? Nós tivemos Carmine Mirabelli, que levitava e também psicografava. Nós temos o próprio Chico Xavier. Esses seriam exemplos de trabalhar com as duas frentes de mediunidade? Sem sombra de dúvidas. Então, vamos lá. O médium que nós conhecemos, pelo seu caráter moral, pelo a sua dedicação, no Brasil mais conhecido teria sido a Francisco Peixoto Lins, Peixotinho, que nasceu na cidade de Pacatuba, no Ceará, mas desenvolve essa mediunidade tanto no estado de São Paulo, na cidade de Santos, tanto quanto em Macaé, em Campos de Goytacazes e no próprio cidade do Rio de Janeiro. Ele era militar, então ele passava sendo transferido de cidade e levava mediunidade, criava e fundava grupos espíritas. Mas Carmine Mirabelli, aqui de Botucatu, foi um exemplo assim, fantástico de mediunidade e foi, inclusive, estudado por um grupo de parapsicologia, mas você disse muito bem, Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, também foi um médium de efeitos físicos. Essa semana nós estávamos conversando com uma amiga e ela falou, minha avó participou das reuniões de efeito físico com Chico Xavier. E eu também tenho um outro amigo, o seu Zé Eustáquio Machado, de Pedro Leopoldo, que também teve a oportunidade de participar dessas reuniões com Chico Xavier. E essas reuniões se davam com uma precisão. Chico possuía uma capacidade mediúnica de efeitos físicos impressionante. Impressionante. Chico participou dessas reuniões como médium e, em dado momento, manifesta-se o espírito de Emmanuel, seu guia, mentor espiritual. E o mentor espiritual, Emmanuel, vai dizer a mediunidade, o compromisso do médium é com o livro e não com a mediunidade de efeitos físicos. Por quê? A mediunidade de efeitos físicos, ela se dá com o fluido vital. Ou seja, o médium está exteriorizando a sua própria saúde, o seu próprio fluido vital, a vida orgânica. Por isso, traz uma série de desgastes ao médium. Imaginemos Chico Xavier, com 30 anos a menos de vida. Qual seria a redução da obra de Chico, que passa hoje de 500 livros publicados? Quantas mães a menos teriam sido consolados? Chico vem com um propósito dentro da mediunidade. Isso se encontra especialmente dentro dos efeitos inteligentes. Mas vale dizer que Chico continuou essas reuniões de efeitos físicos por longos anos, onde, por exemplo, o Peixotinho ia todos os anos, onde nós encontramos um médium do Rio de Janeiro, vivo até hoje, Lívio, que foi, a pedido do Chico, trabalhar num centro espírita, onde Fábio Machado, que também era um médium de efeitos físicos, treinado pelo Chico, onde, por exemplo, nós vamos encontrar, sendo escrito no livro Materializações em Uberaba, experiências realizadas com a médium Otília Diogo e mais outro médium de efeitos físicos, onde eram estudados pelo Chico e por Valdo Vieira, que era médico e médium também, junto à presença de mais 40 pesquisadores. Esse processo levou à publicação na revista Fatos e Fotos, O Cruzeiro, uma matéria na tentativa de atacar Chico e Valdo Vieira. Mas são exemplos, sim, de médios de efeito físico. Nós temos uma pergunta da nossa companheira Nilceia Bedoni aqui no chat, que diz assim: Álvaro, quando portas se abrem e fecham, objetos de armários vão ao chão. Objetos são escondidos pela casa. Isso é mediunidade de efeito físico? Eu vou dizer uma coisa. Isso pode ser mediunidade de efeito físico. Porque mediunidade é sempre um diagnóstico de exceção. Então, o que é um diagnóstico de exceção? A gente primeiro verifica todas as outras possíveis causas. Na mediunidade de efeitos inteligentes, primeiro a gente vai verificar se não existe uma esquizofrenia, se não existe nenhum tipo de alteração psíquica que possa se dar em função de um transtorno ou de um adoecimento psíquico. Depois que a gente verifica que não é isso,
a gente pode dizer, olha, é mediunidade a partir de comprovações. Então, pode ser, sim, que as portas estejam se abrindo e fechando, os objetos estejam sumindo ou, inclusive, aparecendo, em função de uma mediunidade de efeitos físicos. Isso precisa, mais uma vez, ser estudado. Então, vou contar uma história para vocês, bem rapidinha. Eu era criança, cheguei em casa, o som estava ligado. Eu fui lá e desliguei o som. Deu 2 minutinhos, o som liga de novo. Quando eu volto, eu vejo o som ligado, eu desligo de novo. Tava tocando CD na época, né? Do CD, era aquele 3 em 1, né? Os mais novos nem vão saber o que é. E aí eu fui lá, abri, tirei o CD e desliguei o som. Saí, a hora que eu chego na sala, o som liga de novo, com o CD dentro. Essa hora eu, criança, você imagina o estado de pavor que eu já me encontrava. Mas eu tinha que parar aquele som. Voltei no quarto com muita coragem, tremendo, acho que até o fio de cabelo. Quando eu cheguei, entrei no quarto, eu tiro o som da tomada. A hora que eu chego na sala e o som liga de novo, eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei com medo de voltar. Muito medo. Eu falei, eu vou pela janela, porque vai que o espírito está no quarto. Quando eu chego na janela do quarto, tá meu irmão abaixado. Então, eu poderia imaginar que é um efeito físico, mas no caso era o meu irmão escondido ali, realizando isso. Mas poderia ser realizado com efeito físico. Por exemplo, uma outra vez, eu me encontrava numa tarde, fazendo um churrasco, na companhia de outra pessoa, e a pessoa estava na pia, lavando louça. E começou um barulho, que é denominado voz direta. A voz direta pode se dar com instrumentos, com sons, com tipografia, pode se dar de várias formas, é um efeito físico. E começou uma flauta a tocar. E ela começou na cozinha. A pessoa me chamou assustado, falou, nossa, está acontecendo, eu estava bem do lado, uns 5, 6 metros. E a pessoa me falou, olha, está acontecendo isso. Eu falei, peraí, vamos procurar. Saímos olhando tudo. Eu falei, não, é o vizinho, tem alguma criança tocando uma flauta. Mas aqui não tem vizinho? Eu falei, não, tem, deixa eu ver. Fui ao quintal, olhei, procurei, nada de barulho. Quando eu volto, o barulho continua. Eu falei, olha, fica tranquilo, vai ficar tudo bem, ninguém precisa, não se assuste. Pode ser que seja uma mediunidade. Eu não determinei. Existia a possibilidade, mas não a certeza. Bom, dá alguns minutinhos, aquele barulho continua, e uma buzina bem alta, chega bem assim encostado. A mediunidade de efeitos físicos vem acompanhada de vibração perceptível, até médiums menos sensitivos. Então, a buzina dá aquela buzinada bem nas costas da pessoa, a pessoa joga tudo pro alto, sai correndo. Buzinou nas minhas costas! Eu falei, calma, nós vamos investigar. Até parece, morrendo de medo. Cheguei na porta da cozinha assim e tava tocando. Tinha aumentado o barulho. Fim, fum, tocando uma musiquinha. E eu falei, olha, a gente vai usar o método. Falei para a pessoa, a gente vai usar o método de Kardec. 1 é sim, 2 é não. 2 barulhinhos. Então, fim é sim, fim é não. Falei, você é um espírito? Aí a pessoa tava com meu espírito. Eu falei, calma, tá tudo bem. Pode ser um irmão querido que tá aqui entre nós. Aí eu falei, se você é um espírito, eu não preciso falar, você pode ler a minha mente. O espírito, fim. Eu falei, olha, eu tenho uma coisa para dizer, é um espírito. Eu falei, você quer uma prece? Aí ele falou, fim. A pessoa, ele não quer uma prece. Aí eu falei, não, nós vamos sentar na mesa, nós vamos fazer um evangelho, eu vou fazer uma prece para você, porque esse não é o local, nem o ambiente para a sua comunicação. Nós teremos a maior felicidade de receber essa comunicação, a sua mensagem, em um ambiente e um local adequado. E naquele momento, então, por mais de 30 minutos, o barulho não cessava
dentro daquele ambiente, era a luz do dia, era um momento. Então, esse é um caso onde nós conseguimos uma comprovação através de uma investigação simples, questionando a própria comunicação, que possui uma condição inteligente, portanto, uma causa inteligente. Muito bem. Vamos agora para um rápido comercial, Álvaro, e voltamos já já. Caminhos da Luz. Apoio. Calçaturi de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculinos no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, telefone 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. Telefones 14-99727-0094 e 14-3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop Animal Pet, amor e carinho que o seu pet merece. Rua Vadi Atique 629, no Jardim Sanzovo. Telefone WhatsApp 981753403 e 981225370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 14981568767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas, evangelização infantil. Para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o Cefec, fica à Rua 12 de Outubro, 311, no Jardim Bela Vista. Compareçam! Nafan, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com o reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, na FAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Voltamos com o programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje conversando com Álvaro Mordecai, da cidade de São Paulo, conversando hoje exatamente sobre mediunidade de efeitos físicos. Vamos mandar um abraço primeiramente para você que está nas ondas da Piratininga, nos ouvindo em mais de 80 cidades em volta de Jaú e também pela internet.
e é pela internet agora que deu o seu bom dia e concorrendo automaticamente aos livros, vamos mandar um abraço para Neuza Matos, Arlete Maria Beraldo Rodrigues, Rosângela Pinheiro, Nilceia Bedoni, Joyce Matos, Vanessa Aiza, Luciana Benite Vaz de Moura, Leandro Tomás dos Anjos, Maria José Dangió, Maria Cecília Magalhães, Ana Maria Aparecida, Marina de Fane, Ana Célia Ferreira Bertolino, Vera Maria Vaz de Moura, Cristina Avelino, Maria Rita, Mariana Costa, Antônio Avelino, Raquel Mafalda Casotti Bárbara, Cláudia Pestana, Inês Bonini, Selma Mamed, a Ana Maria, mandando um bom dia aqui para nós na rádio. Abraços do Cisco de Luz, São Paulo. Virgínia Rose Baraldi Lima, Raquel Pertinhez Macerou. Bom dia, meu amigo Álvaro. Maria Aparecida Richieri, Ivone Santos, Valéria Gromboni, Liz Garbi, a Annelise Stanner da Silva, acho que é esse o pronunciamento. Bom dia, amigos e amigas de caminhada. Abraço de Lajeado, Rio Grande do Sul. Toninha Berlucci, Rosângela Carline e o nosso querido Reinaldo Lima. Vocês estão concorrendo automaticamente já aos livros. Quantos temos, Maurício? Quanto? 28. Qual que é o primeiro livro, Maldonado? Mais Vida. Álvaro é sempre o convidado que faz o sorteio. Número de 1 a 28. Tá sem som. Vamos ao 22. 22. Maria Aparecida Richieri. Maria Aparecida Richieri ganhou o primeiro livro. E o segundo, Maldonado? Antes de passar para o segundo, me permite aí, com o assunto, dar um recado aos médiuns, ou aqueles que têm uma mediunidade que está começando. Nesse livro aqui, tem um tema aqui, súplica. Olha o recado, hein? Alegra-me, Jesus, o teu chamado. Aonde tenha de ir, bem pouco importa. Se levar a palavra que conforta, se for teu pão de amor por mim levado. É um recado aí para aqueles que têm a mediunidade. Olha o que fazer com a mediunidade aí, uma dica. O próximo é esse aqui, Espíritos na Janela. Então vamos lá, mais um número, Álvaro. Vamos ao número 3. 3. Nilceia Bedoni. A Nilceia, então ganhou esse livro aí, Edson Maldonado. Muito bem, a Rosângela Pinheiro aqui no chat, Álvaro, diz assim: bom dia. Você pode ver o rosto de um falecido no rosto de uma pessoa encarnada, e quando essa pessoa percebe que você percebeu ela, no caso o desencarnado, some. Pode acontecer isso? Vamos lá. Em tese, poderia acontecer sim. Então, nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns a possibilidade disso acontecer tanto com efeito inteligente, tanto com efeito físico. Então, Kardec, quando fala da bicorporeidade, ele vai trazer junto a bicorporeidade, que é um fenômeno de efeito físico. O médium se desdobra, ou seja, seu espírito sai do corpo, o corpo entra em estado de dormência, e ele pode ser visto em outro lugar, ele pode estar em outro lugar. Quando Kardec trata dessa mediunidade, ele vai trazer a transfiguração. Dentro da transfiguração, ele vai trazer 2 tipos de transfiguração. Um, para médiuns comuns, médiuns que não possuem efeito físico, que seria a contração muscular, ou seja, você olha, é o rosto do Álvaro, mas o Álvaro está assim, mais enrugadinho, o Álvaro está com o rosto mais esticado, então isso é um tipo de transfiguração. Mas ele vai dizer que médiuns de efeito físico possuem a possibilidade de liberar ectoplasma e realizar uma transfiguração onde materializa-se o rosto na frente de quem, do médium. Você olha, não é o rosto do médium. É o rosto de outro espírito. Então muda dente, muda cabelo, muda tudo. É um processo de uma materialização. No perispírito, o perispírito, tecnicamente, do espírito incorpora no perispírito do médium, e não... Isso está lá no capítulo 28 do livro Nos Domínios da Mediunidade. O perispírito do espírito incorpora no perispírito do médium. Então, ele se materializa ao entorno. Ótimo. Mas isso pode se dar com efeitos inteligentes, ou seja, existe uma associação do espírito com
aquele que nós estamos olhando. E eu enxergo com a minha vidência, ou seja, com a minha mediunidade de efeitos inteligentes. Nessa condição, ou nessa potencialidade anímica, a vidência é mais isso. Nessa condição, eu poderia também ver. Mas a mediunidade, ela é muito condicionada à minha condição psíquica. Ou seja, eu posso olhar para a pessoa e sentir a presença e, através de uma mediunidade de dupla vista, eu obter a percepção em uma tela mental da conjugação daqueles dois espíritos. Ou seja, pode ser que seja algo disso que eu estou falando e pode ser uma percepção individual, não o que realmente acontece, mas como eu interpretei a mensagem. Mas, como eu disse, esses 4 casos que estariam passíveis de serem um caso desse precisam de ser analisados sob outros aspectos também. Temos uma dúvida do Sérgio Luiz Destro, que diz assim: bom dia. Mediunidade de efeitos físicos, doação de ectoplasma, mediunidade de cura, seria dons na pessoa que tem essa particularidade? Ou, como se diz no meio espírita, a mediunidade não é um dom, seja ela qual for? Primeiro, nós temos que entender que a palavra dom, ela é utilizada na tradução da carta aos Coríntios. Você está se utilizando de um tema, de uma palavra que foi traduzida do grego e que foi escrito no século I. Então, não tem nada de errado usar dom. É que nós, no Espiritismo, temos o hábito de trazer a explicação da palavra. Não tem problema nenhum você falar, o fulano morreu. Nós, espíritas, falamos, ele desencarnou. Mas, realmente, antes de desencarnar, ele morreu. Então, a gente tem a nossa linguagem própria. Então, a Igreja Católica, ou a própria Igreja Evangélica Protestante, nós vamos encontrar a terminologia dom. Perfeita, linda. Você é católico, você é protestante, se utiliza da palavra dom, que é belíssima. E se nós somos espíritas, a gente gosta de definir melhor a mediunidade, e também está tudo certo. Mas o que está sendo dito é que não é simplesmente algo que pulsa em mim a fim de eu demonstrar aquilo. Mas para nós espíritas, a mediunidade é ferramenta de serviço e evolução. Mediunidade é ferramenta de serviço. Então, se você possui a mediunidade de efeitos físicos, em qualquer nível e qualquer esfera, nós podemos assumir a partir desse princípio que, não havendo equívoco da espiritualidade e da própria lei divina, ela deve estar ao serviço do bem. Então, só para trazer, se eu puder trazer uma curiosidade aqui, Kardec, na Revista Espírita de 1871, quando ele traz diretrizes ao movimento espírita, organização do movimento espírita, ele vai dizer assim: olha, a mediunidade de efeitos físicos não deve ser sistematicamente proscrita. Ou seja, não é todo mundo, não é toda casa. Tem que ter um trabalho de efeitos físicos. Kardec vai dizer: nós preconizamos as comunicações inteligentes, que trazem o caráter filosófico. Ou seja, quando a comunicação tem teor de transformação, de elucidação, ela é muito mais importante, porque ela perdura o momento. Aí vai dizer Kardec: porém, quando nós encontrarmos médiuns moralmente capacitados, ou seja, que não vão fraudar, que não façam uso abusivo, a fazer reunião de mediunidade para expor aquilo, para ser espetaculoso. Quando não se cobra pela mediunidade, vai dizer Kardec, eu seria o primeiro a incentivar e proscrever. Olha Kardec falando, achou o médium, tem condições, eu sou o primeiro. E ele diz, eu recomendo as reuniões de efeitos físicos, porque elas são de caráter importante para o convencimento. A gente fala, efeito não convence. Convence, Kardec está dizendo. Para algumas pessoas, sim. Para algumas pessoas, sim. E o que vai ser trazido é que essas reuniões, elas têm que ser feitas separadas da reunião convencional. Kardec traz isso. Lá no livro Missionários da Luz, capítulo 10, nos Domínios da Mediunidade, capítulo 28, André Luiz não vai dizer que essa é a mediunidade do passado, mas ele vai dizer, só é
incomum os efeitos por conta da incapacidade, ou melhor, ele usa incipiência moral. Esse é o termo. Incipiente, nós somos incipientes. Não temos condição moral de sustentar um fenômeno de efeito físico, já que o ectoplasma também é sensível ao pensamento e às sensações. Aí vai dizer André Luiz, o futuro da mediunidade de efeitos físicos, aí capítulo 17, livro Mecanismos da Mediunidade, é o que vai romper a barreira da ciência, fazendo o casamento perfeito entre ciência e espiritualidade. E ele diz, no futuro, essa mediunidade vai ser tão comum, os fenômenos vão se dar no dia a dia. Por que a gente não vê tanto fenômeno? Porque geralmente se dão os fenômenos voltados para a obsessão, para a mediunidade patológica, para a mediunidade inconsistente segundo a nossa conduta moral. Então, o que André Luiz e Kardec dizem? Essas reuniões são importantes, devem ser incentivadas quando tivermos médiums, e no futuro nós vamos encontrar ela de maneira mais comum. Olha como isso não tem nada a ver com o que nós espíritas falamos aí durante quase 70 anos. Eu diria que quem fala que a mediunidade de efeito físico ela não é importante e é coisa do passado, está sendo antidoutrinário, porque você está contrariando o Kardec. E como a gente entende, os dons devem ser usados para o bem. Jesus foi o primeiro a se utilizar da mediunidade de efeitos físicos. Primeira manifestação de Jesus, transformação de água em vinho. Efeito físico. Última aparição de Jesus, materialização ou ressurreição do seu corpo. Primeira manifestação de Moisés, efeitos físicos diante do faraó. Última aparição de Moisés, efeitos físicos com a sua ascensão aos céus. Kardec, primeiras manifestações, mesas girantes. André Luiz dizendo, as últimas, entre aspas, bem entre aspas, o que fecha esse ciclo também vai se dar com efeito físico. Então, todas as vezes que a lei divina almeja impressionar a humanidade, marcando o seu inconsciente coletivo, nós nos utilizamos de efeitos físicos. Hoje existem pesquisas na Universidade de Turim, na Universidade de Milão, na Universidade de Aachen, na Universidade em Portugal, me esqueci o nome da Universidade. Coimbra, na Universidade de Coimbra, na Universidade Federal do Juiz de Fora, na Universidade Federal da Bahia, nós encontramos ao redor do mundo espalhando as pesquisas voltadas para médiuns de efeito físico. Existem reuniões de materialização em torno do Brasil. Existem médiuns ativos no mundo todo, trazendo e gerando fenômenos. Agora, o que Kardec e André Luiz dizem? Sempre esta mediunidade, ou vamos colocar esse dom, deve ser utilizado pela caridade. André Luiz vai dizer, os espíritos se movimentam em função da cura e da pesquisa científica, não para espetáculos. Muito bem, vamos rodar agora a mesa. Você vai falar, Anderson? Anderson, vamos lá. Álvaro, tem relatos de algumas pessoas, até próxima de mim, que falando sobre efeitos físicos, que em casa, dormindo à noite, todos fechados, porta fechada, sem ninguém lá dentro, ouviu barulho, e várias vezes, e uma delas apareceu tijolo em cima da mesa. Isso seria a mediunidade de efeito físico? O que seria? Porém, eles fizeram, sem conhecer o espiritismo, a ciência espírita, aquele prévia, né? Olhou para ver se a porta não estava aberta, a janela, se ninguém tinha entrado em casa, e não encontraram nada. Porém, havia o tijolo ali. E isso no meio da madrugada. Fantástico. Então, você vê, possibilidade de um médium de alta capacidade em aportes. Eu diria que um médium nessa condição, nós estamos à disposição, nós encontramos reuniões e médiuns no Brasil todo, nós temos catalogados hoje já muitos amigos, médiuns de efeito físico, então se a pessoa quiser, eu estou à disposição para conversar. Isso sim nos parece
Mediunidade é efeito físico e o fenômeno de aporte. E você vê um objeto grande, um tijolo exige uma quantidade de ectoplasma, de fluido maior, o que nos parece ser um médium potente. Isso pode ser educado e isso pode ter uma serventia fantástica dentro da mediunidade, dentro do exercício da mediunidade. Agora, é preciso, primeiro, que essa pessoa esteja equilibrada emocional, psiquicamente, espiritualmente. 2, venha a compreender e estudar os fenômenos, tendo conhecimento, a moral e a teoria, essa pessoa eu aconselharia dentro dessas duas condições. Assim, procurar o auxílio de médiuns e dirigentes já capacitados para instruir ela. Não deixe a candeia sob o alqueire. É preciso que ela esteja sob o velador. Obrigado. Maldonado? Álvaro, eu estou no 4º grupo de estudo de mediunidade, o primeiro como estudante e agora como estudante coordenador. Sempre estudante, porque é que nem na faculdade de Direito. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada. Mas eu tenho notado nesses 4 grupos uma situação. Começa-se com muita gente. Né? Nós temos uma procura, o nosso centro é pequeno, passa de 20, 25, para nós aqui é bastante, que iniciam esse estudo da mediunidade, essa busca pelo conhecimento da mediunidade. Mas a gente vê que no final o grupo vai reduzindo, vai diminuindo. Aqui que você, não sei se já percebeu isso aí, com certeza, a que você atribui essa a gente brinca, né? Cavalo paraguaio, né? Começa naquela corrida, depois vai diminuindo e acabam deixando esse caminho. Olha, a mediunidade, Raul Teixeira tem uma frase que ele diz: espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Então eu diria que a mediunidade em si, ela exige uma dedicação. Não dá para ser médium uma vez por semana. Você é médium 24 horas por dia. Não dá para trabalhar sintonia com espíritos em uma reunião mediúnica. 1h30, 1 hora por semana. Você trabalha sintonia a todos os segundos da sua vida. Então, ao que se dá a condição de que o espiritismo exige trabalho de caridade, não necessariamente material, mas a caridade efetiva, caridade moral, exige transformação. A mediunidade exige empenho, exige disciplina. Existem muitos também que vão apenas pela curiosidade e não estão verdadeiramente motivados. Então, isso nos leva a, muitas vezes, as desistências, entre outros aspectos. Mas, principalmente, esses elementos. O espiritismo pede uma amorosidade no trabalho. E essa amorosidade, que vem com a abnegação, e também alguns vão denominar sacrifício, muitas vezes não são de interesse de todos que procuram o espiritismo. É comum a gente procurar o espiritismo para sanar as nossas dores. Então, eu vou para uma casa espírita porque eu tenho obsessão e acabo permanecendo. Em dado momento, eu falo, não é isso, eu estou curado da minha obsessão. Tá tudo bem você sair, porque o que efetiva o espiritismo é a transformação moral. E você se modificou, se você não tem, vamos assim dizer, compromisso com o espiritismo, tá tudo bem se afastar. A gente não precisa querer que todo mundo seja espírita. É tudo bem também as pessoas irem para outras vertentes religiosas. Mas eu diria que, principalmente, quando a gente se depara com a disciplina e a necessidade de abrir mão de alguns elementos da nossa vida, principalmente as nossas imperfeições, que é aí que pega. Doar tempo é fácil. Humildade de transformação é complexo. Não sei se você concorda, meu amigo. Eu gostaria também de te ouvir. Vamos lá, Maurício? Álvaro, no começo da nossa conversa, você tinha dado um spoiler sobre o adoecimento do médium, tá? Você teria como falar alguma coisa para nós sobre esse tema de forma rápida? Claro, muito importante tema. Me deparo nas conversas fraternas com muitos médiuns de efeito físico. Então, o Luciano Munari, o livro Ectoplasma, Observações em 40 anos de consultas psiquiátricas
de um médico sobre os efeitos do ectoplasma em pacientes não espíritas. Fantástico livro, vale a pena. Ectoplasma, Luciano Munari. Ele vai dizer que quando a pessoa possui, ela é uma usina de geração de ectoplasma em maior quantidade, ou seja, um médium, capacidade de se tornar um médium ostensivo de efeitos físicos, e essa mediunidade não é canalizada, ela pode ser canalizada através de visitar os doentes, profissionais da saúde, é muito comum os profissionais da saúde serem médios de efeito físico sem o conhecimento. Quando essas pessoas não estão habituadas a doar, por exemplo, lidar com plantas, a passe magnético, quando não estão habituadas a uma vida dedicada à caridade e à canalização desses fluidos, ele vai dizer que ele observou dores e inchamento nas pernas sem respostas, sem que a medicina convencional possa entender. 2, dores de cabeça, concentração desses fluidos em uma série de processos infecciosos, amidalite, bronquite, principalmente na primeira infância. Nós vamos encontrar esses elementos também se concentrando na região estomacal, no centro de força, conectado a essa região do estômago, do intestino. Então, ali vai ser descrito uma série de elementos. Nós tivemos oportunidade de lidar com médiuns não espíritas que possuíam esses elementos, indicando, por exemplo, o cuidado aos idosos, visita aos asilos, etc., esse fenômeno, ou melhor, esses sintomas, assim, amenizarem rapidamente, em questão de 1, 2 meses, e a pessoa nunca mais ter. Então, nós tivemos muitos casos, vale muito a pena para os espíritas, para os dirigentes de casa espírita, para quem está em conversa fraterna, ler esse livro, para entender o que se passa com quem procura o espiritismo. Muito bem, o papo tá gostoso, tem até mais perguntas, mas a gente tem que entregar o programa, Álvaro. Vamos dar uma rapidinha virada na mesa aqui para todo mundo dar suas palavras finais. Edson? Só complementando, ele jogou a bola de volta aqui, eu concordo plenamente com ele a respeito disso aí, é uma pena mesmo, né, que, como disse o Raul Teixeira, e que realmente aqueles que ainda não captaram a mediunidade como uma oportunidade de crescimento, de evolução do médium, né, dele próprio, ainda não vão conseguir realmente concluir e seguir nesse caminho. Aqueles que entenderem isso realmente vão ser felizes eternamente. Obrigado, Álvaro. Um abraço, viu? Muito obrigado. Maurício? Gostaria de agradecer o nosso convidado pelas explanações, né? Realmente é um tema bastante amplo e uma coisa bacana que ficou marcada para mim é aquilo lá, né? A mediunidade ser usada para a caridade. O meu muito obrigado, viu? Um bom dia. Anderson. Obrigado, Álvaro, por todos os esclarecimentos, dúvidas. Temos muito mais dúvida, deixou nós muito curiosos em pesquisar mais sobre isso, principalmente esse livro já está na lista, anotei aqui, ó, vou comprar que eu não conhecia para estudar um pouco. Obrigado, pessoal aí da rádio, do chat, que participaram muito, muito gostoso esse bate-papo. Um ótimo final de semana a todos. Álvaro, gratidão por aceitar nosso convite. Esperamos você aqui mais vezes, tá? Para a gente poder conversar. Foi assim que rendeu, assim, olha, a gente nem esperou, nem viu o tempo passar. Gratidão e suas palavras finais. Nosso agradecimento a todos vocês que têm se empenhado nessa importante tarefa de divulgação ao público geral, a todos. A mediunidade não é uma faculdade do espírito, é uma faculdade humana, seja de efeitos físicos, inteligentes. Então, o que tem sido feito por todos aqueles que se dedicam a explicar os fenômenos, sem sombra de dúvidas, é um trabalho de especial e fundamental importância para a questão da saúde humana. Nós vivemos a era do adoecimento, da obsessão, dos transtornos, muitas vezes com correlação às condições espirituais. Então, que Jesus possa abençoar todos vocês, todos que ouviram, a todos nós. E muito obrigado por essa oportunidade. E assim termina mais um programa Caminhos da Luz. O fim de semana está só começando.
Que seja com muito amor, paz e harmonia, e de preferência em família. Que vocês tenham um fim de semana abençoado, uma semana de muito trabalho, estudo e aprendizado. E até o próximo sábado com o programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Um forte abraço fraterno a todos, fiquem com Deus, tchau. A Piratininga apresentou